Bom, galera, tava pensando aqui, tá? Em como resolver, mas na verdade acho que é tão simples quanto, né? É tão simples quanto. Porque, na verdade, é mais fácil esse caso do que esse caso aqui, né? Porque olha só, primeiro a gente vai ter que adaptar esse if, né? Porque esse if aqui, ele tá verificando se tem os dois elementos, tá? Então eu tenho que verificar se eles não estão um seguido do outro, certo? Então, para verificar se eles não estão um seguido do outro, eu posso acrescentar mais duas sentenças aqui, ó. Quais seriam essas duas sentenças, né? Basta eu colocar o seguinte: eu verifico se. Não, aqui eu vou ter que. Porque esse if aqui, mano, ele tá verificando se tem. Então, se cair no outro if, não tem. Quer dizer, se cair no else, não tem. Mas, eu tenho que ter, pro caso em que tem, que não estão um seguido do outro, que estão um seguido do outro. Então tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. Não posso simplesmente. Tá gravando? Tá pegando som. Cara, a gente tá controlando quem tá na lista, né? Então, se eu estivesse fazendo a prova, eu teria que garantir, né? Esses casos aí. Mas como a gente quem insere esses elementos, né? Enfim, a fim de simplificar, vamos considerar que a gente sabe se vai estar ou não na lista, né? Então a gente não vai fazer essa verificação porque é algo fácil de fazer. A gente poderia, por exemplo, fazer uma função à parte. Por exemplo, ao invés de fazer isso aqui dentro da função troca, a gente poderia fazer uma função que verifica se estão. E daí a gente fazia o retorno dessa função dentro da outra função. Então, aí se o retorno fosse um valor válido, tipo, sei lá, você colocaria 1 para ter os dois e 0 para não ter os dois. Então, se tivesse 1, aí você iria continuar, você iria fazer esse processo aqui, mas iria dividir naqueles dois casos que eu falei. Os casos em que um está seguido do outro e no caso que não estão, né? Então, eu vou acrescentar aqui duas sentenças, ó. Basta eu verificar que o V1 no campo próximo é diferente do V2, certo? Aqui é próximo, sem, enfim, tem dois Os aqui. E o V2 no campo próximo é diferente do V1. Então aqui a gente já está basicamente garantindo que eles não estão um seguido do outro, né? Porque só vai entrar aqui se o próximo do V1 não for o V2 ou vice-versa, se o próximo do V2 não for o V1, certo? Então esse else aqui não é mais para não ter. Esse else aqui significa que tem, a gente está considerando que tem, mas a gente está considerando que como é que eu posso dizer? A gente está considerando que eles não estão com ao menos um elemento de distância entre os dois, certo? Beleza, então aqui eu vou ter que puxar de novo esse mesmo software para, enfim, transmitir para eu poder usar caneta, né? Então vou abrir aqui no tablets. É mais fácil, né, escrever no PC pelo... Enfim, calma aí. Como foi que eu fiz? Aqui. Beleza. Cadê o mouse? Tá aqui. Então a gente vai partir até do mesmo documento que tinha antes, né? Ué, cadê? Calma aí, tem que colocar em tela cheia primeiro aqui. Beleza. Então vamos desenhar. Ok. Então galera, a ideia agora, ela é bem parecida, tá? Só que é um pouquinho diferente. Então vamos manter a mesma disposição, né? Então, calma aí. Vamos manter aqui a mesma disposição. Então a gente vai ter aqui ué, tava escrevendo aqui sem querer. Calma aí. Tá, a mesma disposição. Então a gente vai ter aqui a cabeça. A cabeça vai apontar para um elemento, que vai apontar para outro elemento, que vai apontar para o 3, que vai apontar para o 4, que vai apontar para o 5, que vai apontar não, né? Que aponta para o 6, que aponta para null.
A maior questão aqui agora seria saber, não, né, não se eles estão lado a lado, porque a gente já está considerando que eles estão lado a lado, né? Mas sim, saber quem é o mais à direita, né? Por que eu quero saber quem é o mais à direita? Porque eu tenho que fazer o mais à direita apontar para o próximo dele. Então o que acontece? Aqui a gente tem V1, aqui a gente tem V2, né? Mas poderia estar trocado. Então eu não sei dizer se esse cara aqui vai ser prox 1 ou se vai ser prox 2, certo? Eu não sei dizer se vai ser prox 1 ou prox 2, porque pode ser um ou outro, certo? Na verdade, pode ser um ou outro. Então, a gente já sabe que eles estão lado a lado. Então, é só verificar o seguinte, galera. A gente verifica se o próximo do V1 é... Calma aí. Tá, a gente verifica o seguinte, ó. Se V1 no campo próximo... Calma aí. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se V1 no campo próximo for igual ao V2, então a gente tem que V2 tá mais à direita. Caso contrário, se o V2 no campo próximo for o V1, a gente tem então que o V1 tá à esquerda e o V2 está à direita. Então, nesse primeiro caso aqui, quem eu vou ter que salvar? Eu vou ter que salvar o V2 próximo. E nesse caso aqui, eu vou ter que salvar o V1 próximo. Então, basicamente, a gente vai lá dentro daquele else, né? A gente vai aqui, ó, dentro do else. E dentro do else, a gente vai ter dois ifs, né? Então a gente verifica. Se V1 no campo próximo for igual a V2, isso significa que a gente tem que salvar quem? A gente tem que salvar o V2, certo? Porque o V2 está no próximo de V1. Então eu crio um lista asterisco salvo, vamos chamar assim de salvo, vai receber quem? Vai receber V2 no campo próximo. Beleza? Na verdade, eu não sei se estou esquecendo de um caso aqui. Eu tô esquecendo de um caso, hein? Tô esquecendo de um caso, mano. Eu acho, né? Vamos voltar aqui para o OneNote, só para fazer essa verificação. Porque assim, eu tô considerando que eles estão no início, por exemplo. Mas, e se eu tivesse, sei lá, tivesse 1, 2, 3. Se eu tivesse 1, 2 e 3, o que acontece? Se V1 fosse não o primeiro elemento. Se V1 não fosse o primeiro elemento, o que aconteceria? Se V1 não fosse o primeiro elemento, galera, eu não posso simplesmente trocar de posição, né? Eu não posso simplesmente fazer V2 e V1, né? Eu não posso simplesmente fazer isso aqui. Por quê? O 1 aponta para o 2, o 2 aponta para o 3. Então se eu faço 1 apontar para o 3, apontar para o 2. Só que o 1, ele aponta para V1. Então, a gente também teria que saber quem está antes do V1, né? A gente também teria que saber quem está antes do V1. Tem isso também, né? Ou antes do V2, né? A gente teria que saber quem está antes do V1, antes do V2. Se tiver, né? Mas antes do V1 e V2 vai ter pelo menos um, né? Que no caso vai ser o sentinela. Tá, então a gente tem que garantir isso também, né? Só que tem outra questão ainda. O mais à direita por exemplo, a gente tinha lá 1, 2, 3, 4. Então, se eu tiver aqui 2 e 3, o que acontece? Eu vou trocar. Então, 1, 3, 2. Eu já sei que eu tenho que saber quem é que está à esquerda do primeiro, né? Para poder fazer esse cara apontar para o primeiro dos dois elementos que a gente vai trocar. Só que eu tenho que fazer o mais à direita, depois que eu troco, né? Ou seja, eu tenho que fazer esse cara aqui apontar para o próximo do antigo que estava naquela posição. Ou seja, esse cara tem que apontar para o 4. Então tem esse caso ainda, né?
Então tem esses casos, na verdade. Mas no caso em que o sentinela, né, ele aponta direto para um dos dois, né? Então, por exemplo, o sentinela aponta para V1 ou aponta para V2. Eu não tenho problema nenhum, porque basta salvar, né, para quem o V2 aponta. E daí eu faço esse cara, o próximo dele, né, apontar para o próximo de V2. E faço o sentinela apontar para o novo cara, que vai ser o V2, nesse caso, né? Só que eu acho que não tá tendo muitos casos não, mano. Porque se tiver muitos casos aqui vai complicar, mano. Tem vários if, elif, else. A dificuldade de problema é esse caso aqui, cara. O caso em que eles não estão no início, né? Porque depois do início é bem de boa de fazer. Tipo, depois dele tem o null e antes dele vai ter algum elemento, que esse elemento a gente vai tratar. Então, vamos voltar aqui pro caso em que a gente tem, por exemplo, 1, depois do 1, 2, depois do 2, 3. E a gente quer trocar aqui o 1 com 2, né? Então, eu tenho que verificar quem está mais à direita. Mas a gente está considerando aqui que o sentinela, então, aponta para esse cara, né? Então como é que a gente escreveria isso aqui? Então, seria se cabeça no campo próximo aponta para, sei lá, V1, nesse caso, e V1 no próximo aponta para V2, né? E V1 no próximo aponta para V2. Tem esse primeiro caso. Aí, no outro caso, seria se cabeça no próximo aponta para V1, ou melhor, V2, né? E daí eu faço que V2 no próximo aponta para V1. Então, esses são os dois primeiros casos em que a gente tem, por exemplo, os dois caras, tipo V1 e V2 sendo os dois primeiros, né? Ou seja, a cabeça aponta para eles. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar quem está mais à direita. Então, nesse caso daqui, quem é que eu vou salvar? Eu vou salvar o próximo de quem? Nesse caso aqui, eu vou ter que salvar o próximo do V2, né? Então, eu salvo o próximo do V2. Então, eu salvo esse cara aqui. Bom, e nesse caso aqui, eu salvo o próximo do V1. Então, salvo o próximo do V1. Ai, complicado, hein, mano? Complicado. Então, a gente vai ter que verificar o seguinte. Calma aí, vamos voltar aqui pro VS Code. Então, se V1 no campo próximo, ou melhor, se cabeça, né? Eu vou colocar lado a lado, que é mais fácil de ver, né? Cadê? Aqui. Se cabeça no campo próximo recebe V1 e se cabeça no campo próximo for igual a V1 e V1 no campo próximo é igual a V2, de V1 no campo próximo é igual a V2, então quem eu estou salvando aqui? Eu tenho que salvar o próximo do V2, né? Então, lista salvo V2 no campo próximo. Então agora, galera, o que é que eu faço? Eu troco, né? Eu troco as posições. Eu faço... Como é que eu vou fazer essa troca mesmo? Tá, eu faço... quem eu tô salvando? Eu tô salvando o próximo do V2, né? Próximo do V2. Então eu tô trocando o 2 pro início. Então eu faço cabeça no campo próximo. Vai apontar pra quem? Vai apontar pra V2. Daí, V2 no campo próximo aponta pra V1, certo? V2 no campo próximo aponta para V1. E V1 no campo próximo aponta para o cara que estava salvo. Ou seja, V2 no campo próximo. Certo? Beleza? Beleza. Aqui eu vou colocar um else if, tá? Else if. Qual seria o outro caso? É o contrário desse aqui, né? Então, se cabeça no campo próximo for igual a V2 e V2
no campo próximo for igual a V1. Então, é basicamente a mesma coisa, só que é ao contrário, né? Então, lista salvo recebe V2 no campo próximo. Na verdade é V1, né? Eu tenho que salvar o próximo de V1. Então, lista salvo recebe V1 no campo próximo. E cabeça no campo próximo recebe V1. Aí agora eu faço que V1 no campo próximo recebe V2 e faço que V1... Calma aí, V1 não, aqui é V2, né? Calma aí. É só inverter, galera, é só inverter basicamente. V2 vira V1, aí cabeça próximo vira V1, aí aqui vira V1 próximo recebe V2 e aqui vira V2 próximo recebe salvo. Ok, então a gente tratou aí o caso em que eles estão no início, tá? Eles estão no início. Só que daí, galera, quais são os outros casos? Os outros dois casos são os casos em que eles estão um do lado do outro, né? Mas que eles não estão no início, tá? Aqui eu vou ter que ir lá pro OneNote, né? Pra gente tentar entender, né, o que tá acontecendo, né? Bom, 16 minutos. Pensei que ia ter até mais, né? Mas tá bom por enquanto. Espero que não tenha erro de lógica, pelo menos ali. Então agora, vamos lá, novamente. Eu tenho aqui aqui eu vou colocar a cabeça, né? Aqui eu vou colocar C de cabeça. Aqui 2, aqui 3, aqui 4, 5, 6 e null. Beleza. Agora, vamos supor que aqui esteja o meu V1 e aqui esteja o meu V2. Então nota que agora eu vou ter que saber, né, quem tá antes do primeiro cara. Mas como é que eu faço para saber quem é o primeiro cara? É bem simples, ó. Primeiro eu vou ter que encontrar a posição dos dois, né? Na verdade não, eles já estão lado a lado, né? Então eu faço se V1 no campo próximo. Na verdade aqui são várias condições, né? Cara, muito provavelmente... Calma aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Muito provavelmente tem forma mais fácil de fazer, tá? Mas eu só consigo fazer pensando em todos os casos, então... Enfim. Eu tenho que verificar o seguinte. Eles não estão no início, né? Tá. Então como é que eu sei que não tá no início? Cara, aqui tá complicado, hein? Tá complicado. Tá, é só eu fazer o seguinte, ó. Eu verifico. Cabeça. Ó, eu verifico se cabeça no campo próximo for diferente de V1 e se o V1 no campo próximo é igual a V2. Então esse é o primeiro caso, né? Ou seja, cabeça no próximo não aponta para V1, certo? E o V1 no próximo aponta para V2. E o outro caso nesse caso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Cara, nesse caso aqui, eu tenho que saber quem tá antes do V1, né? E para saber quem tá antes do V1, eu vou ter que criar uma variável auxiliar, enfim. Isso a gente faz depois. Então aqui é o primeiro caso. Então eu vou salvar o próximo de quem? V1 no próximo é V2, então eu salvo. A gente salva aqui, ó, calma aí. A gente salva o V2 próximo, né? Salva o próximo do V2, que é o caso 1. E o caso 2, a gente verifica se cabeça no campo próximo. Na verdade, cara, cabeça no próximo poderia ser, por exemplo, diferente de V1 e V2. Ah, não, tá. É isso mesmo. Cabeça próximo é diferente de V2. E V2 no campo próximo é igual a V1. Então, quem eu salvo? Eu salvo V1 no próximo, né?
já que V1 é o último. Então aqui, caso 1, caso 2. Então, esses são os casos aí. Vamos voltar aqui pro VS. Calma aí, deixa eu maximizar aqui. Colocar lado a lado, não com o OBS, né? Colocar lado a lado com o VS Code. Nossa, mano, que porra é essa, cara? Calma aí. Maximiza isso. Cadê o VS? Não, cara, não. Aqui. Beleza. Tá do lado contrário, né? Mas eu acho que... Enfim, eu acho que dá certo. Cadê onde a gente tava? Remove o último. Ué! Ah, tá aqui. Beleza, então aqui, qual vai ser o primeiro caso? Vamos fazer cabeça próxima. É diferente de... Ah, não, mano. Os bagulho ficaram sobrepostos aqui, cara. Tá. Cabeça próxima. É diferente, né? De V1. E V1 próximo é igual a V2. Beleza. Bom, nesse caso, galera, o que acontece? Eu tenho que saber quem é quem. Tipo, eu tenho que saber quem é o anterior de quem aqui. V1 próximo é igual a V2, né? Eu tenho que saber quem é o anterior de V1. Então, eu vou criar um auxiliar. Então, lista aux recebe cabeça, certo? E daí eu faço ant1. Eu vou criar ant1, né? Mas claro que vai ser uma lista também. Então, lista ant1. Daí eu faço enquanto aux no campo próximo for diferente do V1, então eu faço com que aux passa para o próximo. Beleza. E aqui, quando sair do loop, significa então que a gente está exatamente no ant1, né? Então, ant1 recebe aux. Beleza. Aí agora, galera, eu tenho que salvar, né? O próximo de quem? Do V2, né? Então eu faço que lista asterisco salvo vai ser V2 no campo próximo. Beleza? Então agora, o que eu faço? Agora é só fazer a troca, né? Eu tô trocando V1 por V2. Então eu faço que... Tá, eu quero saber se antes eu faço o anterior. Já sei quem é o próximo e já sei quem é o anterior, né? Mas é o anterior de quem? É o anterior do primeiro. Ok. Então, eu vou fazer V2. Na verdade, eu tenho que fazer o anterior do primeiro. Ou seja, por exemplo, esse 1 aqui, ele tem que apontar para V2, né? Esse cara aqui tem que apontar para V2. Então, ant1 no campo próximo aponta para V2. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo isso aqui, ó. Esse cara, por exemplo, tá apontando para cá. Agora, o 3 está aqui. Então eu tenho que fazer agora o V2 no próximo. Ou melhor, ant1 no próximo recebe V2. Eu faço V2 no próximo. Apontar para quem? Apontar para o cara que tá salvo, né? Porque eu tenho que apontar para o 4 aqui, né? Então, para o cara que tá salvo. Então eu faço V2 no próximo, apontar para o próximo desse cara. Então, ant1 aponta para V2. O próximo de V2, na verdade, o próximo de V2 tem que apontar para V1, né? Tô chapando. O próximo de V2 tem que apontar para V1, já que eu tô trocando V1 com V2. Então, eu faço V2 vir para cá. Então, o V2 agora aponta para o V1 e o V1 no próximo
aponta para o salvo, né? Então V1 no próximo aponta para o salvo. Então acredito que seja isso, né? Então o anterior ao V1, que é o ante1, ele aponta para o V2. Aí o próximo do V2 tem que ser quem? Tem que ser o V1, já que estou trocando o V1 com o V2. Aí o próximo do V1 tem que ser o próximo do V2, certo? E o anterior, acho que eu fiz as três coisas aqui. Então, eu fiz primeiro o anterior do V1, né? Apontar para o V2. Aí depois eu fiz o próximo do V2 apontar para o V1, já que agora o V1 está do lado do V2, né? À direita. E por fim, eu fiz com que o próximo do V1 apontasse para o próximo do antigo V2, né? Que no caso era o 4. Então, acredito que seja isso, tá? Acredito que seja isso. Bom, como a gente já fez aqui esse caso, né? Aqui dentro seria um else agora, né? Espero que não tenha erro de lógica, porque se tiver eu desisto dessa questão, dessa segunda solução. Então aqui a segunda... Eu nem preciso colocar condição, né? Porque vai ser o contrário disso, né? Vai ser o contrário disso. Porque a gente já tratou os outros dois, outro caso, né? Então aqui é novamente fazer tudo ao contrário, tá? Novamente fazer tudo ao contrário. Então a gente faz, de novo, lista aux, recebe cabeça. A gente faz lista ante2, ante2. A gente não define ainda, né? Ante2 aqui. Depois a gente faz enquanto aux no campo próximo for diferente do V2, então o que a gente faz? A gente faz o aux avançar para o próximo. Beleza. Aí quando sair, a gente tem que o ante2 aponta para... Aponta não, recebe o aux. Depois, lista asterisco salvo recebe V1 no campo próximo, certo? Aí agora a gente faz ante2 no campo próximo, recebe o V1. Agora o V1 no campo próximo recebe o V2. E o V2 no campo próximo recebe salvo. Então é só ver se está ao contrário, né? Ante1, ante2. Aux próximo diferente de V1, aux próximo diferente de V2. Aux recebe aux no campo próximo. Ante2 recebe aux, lista salvo recebe V1 próximo. Ante2, ante1, próximo V2, V1. V1 próximo V2, então V2, V1, V1, V2, V2 e V2, né? V1, V2 aqui. Agora, galera, é a hora da verdade. Eu nem vou fazer testes ainda, tá? Calma aí. Eu vou tirar a função troca. Vou tirar a função troca, tá? E vou compilar. Bom, não teve erros, tá? Não teve erros. Pelo menos de lógica, assim, eu acho que não teve não, hein? Pelo menos de lógica. Mas, cara, isso aqui eu acho que é inviável fazer numa prova, tá? Porque olha tanto de linhas, cara. Não sei se vai funcionar, mas vamos lá. Vamos colocar aqui um caso que a gente já sabia que funcionava, né? Então a gente passa cabeça 1, passo 1 e passo 3, né? Na verdade eu vou passar o caso que a gente viu, que era o 3 e o 5, né? Esse caso foi tratado pela gente. Então vamos ver se ele vai funcionar aqui. Olha lá, 1, 2, 5, 4, 3, 6. Beleza, agora vamos pegar aqui um caso de que tá lado a lado, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos supor aqui que eu tô pegando esse cara. Então eu vou trocar. Então eu vou ter que ter 2, 1, 3, 4, 5, 6. Então vamos passar aqui 1 e 2. Eis a hora da verdade, né?
1 e 2. Então tem que aparecer 2, 1, 3, 4, 5, 6. Vamos ver? E funcionou. Funcionou. 2, 1, 3, 4, 5, 6. Muito bom, muito bom. Agora, vamos testar o outro caso, né? Porque aqui a gente tá vendo o caso em que, tipo, eles estão logo depois da cabeça, né? Então vamos supor que a cabeça tá aqui, né? A cabeça tá aqui, ó. Então vamos supor que a gente tem lá a cabeça, né? A gente tem esses caras aqui. Então vamos considerar esse cara aqui. Vamos pegar 3 e 4. 3 e 4. Certo? Então no 3 e 4 tem que ser o quê? 1, 2, 4, 3, 5, 6. Então vamos passar aqui, ó, 3 e 4. Então, colocando 3 e 4, a gente tem que ter 1, 2, 4, 3, 5, 6. Então vamos ver. 1, 2, 4, 3, 5, 6. Então funcionou. Funcionou, tá? Só levamos 30 minutos fazendo. Mas enfim, cara. Mano, bem da hora a questão, tá? Só que só tem um porém. Fazer isso aqui na hora da prova é inviável, tá? Inviável, porque vamos fazer aqui uma diferença básica, ó. Última linha 140, né? Primeira linha 49. Então a gente faz 140 menos 49. Mano, não dá, mano. Foram 90 linhas. Claro que a gente tem que desconsiderar aqui esses espaços em brancos, né? Enfim, mas foram pelo menos aí 70 linhas de código. Então, para uma questão, não é nenhuma, é só uma função, tá ligado? Então, inviável, inviável. E claro, aqui são testes bem limitados, tá? Eu vou pegar depois, jogar lá no GPT, no Gemini, provavelmente, e pedir para verificar se funciona, tá? Mas pelos casos que a gente testou aqui, provavelmente tá funcionando, tá? Eu vou, na verdade eu nem vou fazer isso, tá? Eu vou confiar que funcionou, porque a gente viu funcionando, e esperar que realmente esteja funcionando. Porque senão, pô, o outro vídeo teve tipo 16 minutos, foi 20 minutos, o daqui teve 30, então foi 50 minutos fazendo uma questão. E a prova tem pelo menos 4 questões. Então, enfim, essa aí foi a questão e solução. Até a próxima.